direita. Hoje vamos lá na Simport lá visitar o Beto e a Vanessa. Tá frio, mas tem um sol tremendo, um dia maravilhoso, um dia lindo. Difícil usar óculos, mas hoje eu botei óculos e tô levando os softbox aqui dentro do carro. Softbox pra gente melhorar a iluminação e poder ter uma qualidade melhor de gravar em local fechado. Vamos dar um pulinho ali. Direita em Rua Antônio Bayer. GPS ligado. Olha que dia maravilhoso. Olha que dia lindo, 11 graus. Bem friozinho. E a gente vai dar um pulinho ali em São José, na Simport. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. De novo estou aqui com o Beto Migrari, o homem do gancho. E o vídeo de hoje nós vamos falar para vocês que assistem o conteúdo da Simport e da Ciclos também a respeito da placa eletrônica, né? Quero já agradecer o Beto pela disponibilidade como sempre e a Vanessa que está aí filmando e a empresa Simport por disponibilizar esse conteúdo tão rico para vocês que assistem os vídeos do nosso canal e um conteúdo muito instrutivo que eu tenho certeza que vai resolver muito BO na rua de muito instalador. Né, Betão? Obrigado por aceitar o meu pedido de fazer esse vídeo e vamos passar para o pessoal esse recado da placa eletrônica que não é universal, ela é multimarca. Fica à vontade, Beto. Aproveitando o gancho, né, que ele já me passou a bola, agradecer a todos aí pela audiência, né, aqui no nosso canal. Aproveitem essa situação aí que hoje a gente vai ter muita coisa boa. Legal. E o Fabrício falou um negócio legal aqui. Por que a gente chama essa plaquinha de multimarcas, né? Uhum. Primeiramente eu queria dizer para vocês o seguinte: o nosso ramo... Refrigeração. Climatização. Então a gente vai lidar com as coisas para refrigeração. Eu poderia ter essa plaquinha, por exemplo, no portão eletrônico, né? Que ela vai abrir, vai fechar, ela vai mandar um sinal. Só que a nossa praia é refrigeração. Então a gente já começa... Por que eu falo dessa forma, Fabrício? Por que não chama de universal e sim de multimarcas? Isso. Porque o que acontece? A refrigeração ela tem algumas coisas específicas. Por exemplo, um sensor de serpentina. Dá licença aí, Vanessa. Que é esse cara aqui. Né? Eu não posso deixar de ter esse cara aqui na placa. Certo. Porque esse cara aqui é o que vai causar, por exemplo, a segurança do meu compressor. Correto. A segurança de um compressor hoje em dia é tudo. Tudo. Porque o que acontece? A gente tem um ar-condicionado que tem um compressor que é 70% do preço do ar-condicionado. Sim. Então eu tenho que salvar ele de qualquer forma. Né? Eu tenho que estar sempre pensando nele. Sim. Eu tenho que estar pensando que ele não pode ter uma corrente alta. Eu tenho que estar pensando que ele não pode faltar gás, porque tudo isso vai causar problema nele. Sim. Então por isso que a gente fala hoje de placas multimarcas. Né? Eu consigo botar em várias marcas de ar-condicionado? Sim. Sim. Né? Mas eu tenho que ter ela específica para o ar-condicionado. E no caso a Simport hoje faz essa importação das placas exclusiva para ar-condicionado. Para ar-condicionado. Né? Muito bom. Eu tenho o sensor de temperatura que vai me controlar a temperatura ambiente. Eu tenho o sensor de serpentina que vai me dar a vida útil do compressor mais prolongada. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, o controle de rotação do meu motor ventilador quando ela for o motor PG, né? Que ela não tem um controle, ela tem o controle pelo controle de eu botar alta, média e baixa. Né? Mas, por exemplo, quando ela está instalada lá no meu ambiente, no quarto, por exemplo, ela faz uma leitura da sala. Se a sala já está climatizada, o que ela faz? Automaticamente ela baixa e aumenta a velocidade conforme ela precisa. Sim. Então eu tenho que ter isso incluso na minha placa. E o técnico que vai instalar, muitas das vezes, ele tem receio de comprar uma placa dessa, porque eu já ouvi falar que eles dizem que quando instala, o motor ventilador fica numa velocidade só. Boa, Fabrício. Eu já vi pessoas que falam, não, placa universal, eles falam, né? Placa universal eu não quero porque o motor do ventilador fica só numa velocidade. E essa placa, ela regula automático, tem como regular? Como é que funciona? A tua pergunta foi fundamental.
O que acontece aqui? A maioria das placas hoje, elas, digamos assim, o dispositivo de disparo de energia, eles fazem um único disparo, né? O que é esse disparo? É o volume de energia que ele solta para o motor ventilador. Só que hoje, como a gente falou, multimarcas, a gente tem máquinas LG, tem Carrier, tem GRI, tem tudo. E o fabricante, às vezes, ele modula essa rotação conforme a máquina dele. Então, automaticamente, a placa da Migrare, quando a gente foi desenvolver e foi botar lá no mercado, a gente pensou nisso. Hoje, o meu disparador de energia, que fica até nessa parte aqui, por exemplo, esse cara aqui que faz o disparador de energia, ele tem a tensão conforme a máquina. Como assim conforme a máquina? Ele libera uma quantidade de energia. Então, Fabrício, esse daqui é o nosso disparador de energia, né? Esse cara dispara a energia que eu preciso, o motor ventilador liga, e o meu regulador de tensão do ventilador que está aqui, ele vai aumentar e vai diminuir conforme eu preciso, quando eu já estiver lá na minha sala ou no meu quarto climatizado. Por que a gente fala dessa forma? Porque hoje a placa de ar-condicionado faz isso. A placa universal, eu já não tenho esse controle. Entendeu? Então a gente se preocupa com essa condição, porque o que o nosso cliente quer hoje? Conforto. Exato. Né? E quando a gente instala uma máquina de baixa capacidade, a gente chama assim, né, Fabrício? Uma 9, uma 12 mil. Uma máquina pequena. Uma máquina pequena, geralmente é no quarto, né? E em cima da cabeça do cliente. Exato. Então a gente entra sempre nessa linha. A gente trabalha com placa multimarca, mas para ar-condicionado. Legal, que maravilha. Aí eu te pergunto, né? O técnico tem uma certa dificuldade de instalar a placa. Ele tem medo de errar um cabo, ele tem receio, que nem a gente já falou, que o motor ventilador não se comporte da maneira como ele gostaria, né? E eu te faço a pergunta e gostaria que você exemplificasse para o pessoal que nos assiste. É fácil ou é difícil instalar uma placa dessa? O que a pessoa tem primeiramente que ver, que detectar, para ela se sentir segura para instalar uma placa? Eu vou começar, eu vou entrar bem no que tu acabou de dizer. Eu vou tentar simplificar bem essa ideia. O que acontece hoje? Hoje a gente está muito atrelado, está muito acondicionado a saber cor de fio. Cor de fio, né? Sim. É uma das coisas que a gente primeiro... o preto é fase, o vermelho é fase, o azul é neutro. Só que o que acontece? Quando eu vou falar digamos assim, numa residência, num projeto residencial, eu tenho lá sim as cores definidas. Certo. Só que tudo aquilo que passa para comando, né? Quando se trata de comando elétrico, eu não entro nessa norma. Entendi. Entendeu? A empresa, por exemplo, uma empresa que fabrica, sei lá, 2.000 ar-condicionados por dia, se faltou o fio azul naquele momento para virar neutro, o que ela tiver dentro da fábrica vai virar neutro. Então isso está dizendo, está dando a entender que um técnico não pode chegar numa máquina e se ater à cor de fio. Isso. Se ele chegar numa máquina, por exemplo, se você é um instalador de ar-condicionado, se você chegar numa máquina de ar-condicionado, que nem a gente vai te mostrar daqui a pouco, e tiver todos os fios de mesma cor, ele vai conseguir desenrolar? Sim. O que ele vai fazer? Ele identifica um fio para ser neutro, ele identifica um fio para ser o fase, ele identifica um fio para ser o sinal do motor ventilador da condensadora quando a máquina é quente e fria. Sim. Ele identifica um fio para ser o sinal da válvula reversora. Sim. E aí ele consegue ligar. Muitas das vezes, Fabrício... E agora você até falou em válvula reversora, a mudança do resfriamento para o aquecimento. Isso. Porque tem muita gente aí na região Nordeste, por exemplo, região do Rio de Janeiro para cima, que nos assiste, que eles não trabalham com máquinas quente e fria. Mas ele pode chegar numa máquina quente e fria de surpresa, com uma placa eletrônica multimarcas, e aí? Aí ele pode até... ter uma insegurança de instalar, né? Sim. Por isso que você está falando, não interessa a cor do fio, dá para instalar. As nossas placas, como você acabou de dizer, a gente está no sul. Sim.
Então a gente traz sempre ela para nossa realidade, né? Claro. E a nossa realidade aqui no sul, como tu falou, tem a função quente. Sim. Mas, por exemplo, se eu não ligar o fio da válvula reversora e o fio do sinal da condensadora, que é o do motor ventilador, Sim. porque quando a máquina é só fria, automaticamente liga o compressor, liga o motor ventilador lá fora. Sim. Não tem problema nenhum, porque ela vai entender que não está ligado, ela não vai dar alarme, ela não vai dar problema, ela não vai... Então ela serve para uma máquina só fria e serve para uma máquina quente fria. Serve com certeza sem problema nenhum. Legal. E inclusive ela não vai ter nenhum problema de ficar desligando ou dar qualquer outra coisa porque não está ligado aqueles dois fios. Entendi. Entendeu? Ela entende que naquele momento você não está usando aquilo, tudo certo, não tem problema nenhum. Maravilha. A gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai pedir para a Vanessa filmar uma máquina aqui com uma placa, tá? E a gente vai ter outra máquina do lado e vocês vão ver que a gente vai botar uma placa multimarcas da Simport, tá? E automaticamente a gente vai ligar e vocês vão ver que a placa vai funcionar. Vamos criar um exemplo de como se estivesse em campo. Boa, Fabrício, um exemplo de campo, bem isso. Só a única coisa que não tem nesse exemplo é uma escada. A gente não vai precisar subir uma escada. A máquina está um pouquinho mais embaixo. Vamos lá, Fabrício? Vamos lá. Pode mostrar ali pra gente, Fabrício? A placa da máquina já está aqui, que é original, digamos assim, Essa né? é original, essa marca é uma Grato. Aqui está a placa dela, né? O bore, tudo direitinho, original. A máquina que foi retirada da caixa esses dias. E aqui do outro lado tem uma máquina também on-off, né? Uma máquina convencional. E essa aqui a gente está simulando uma situação que você, técnico aí, você instalador, você chega na casa do seu cliente e encontra tudo isso aqui, ó. Você encontra tudo isso aqui, né? Alguém passou por lá, tirou a placa para arrumar, não voltou com a placa, um exemplo, né? Não conseguiu arrumar, ou não encontrou a placa para vender original e o teu cliente pediu para você instalar uma placa multimarca. E o Beto agora ele vai fazer o seguinte, ele vai te mostrar aqui nesse vídeo, né? Onde é que você vai ligar cada cabo desse e fazer esse equipamento funcionar com a placa multimarcas da Migrade. Boa, Fabrício. Olha só, pessoal. Como é que eu vou agir quando eu chegar na casa do meu cliente e ver uma situação dessa, né, Fabrício? Muita gente iria chegar na frente dessa máquina e falar para o cliente final dele dizer o seguinte: é muito mais viável hoje o senhor trocar essa máquina, botar uma máquina nova, né? Compra uma máquina nova. Compra uma máquina nova, a gente tira essa, a gente até absorve para o senhor, a gente leva, a gente joga no lixo para o senhor. Sim. Só que automaticamente, o que eu estou passando para o meu cliente? Eu estou passando para o meu cliente que eu não quero arrumar essa máquina. Uma situação mais confortável para mim, instalador, que não quero pegar esse BO, comprar uma máquina nova. E eu posso estar jogando aqui um cliente fora, que é um cliente que pode ter uma empresa, que pode ter atrelado a ele 50, 60 máquinas, né? Que pode ter atrelado ele um grupo de amigos, um poder aquisitivo alto, bom, que possa me dar bastante retorno. Né? Porque nós instaladores, nós trabalhamos nesse ramo não só para instalar a máquina, vender e instalar. A gente trabalha para resolver problemas. A gente vende mão de obra, né? Vende mão de obra, vende serviço, né? Então, já que a gente vende serviço, é muito interessante isso que a gente está falando aqui, pessoal. A gente ouve muita gente falar que não está numa época boa, que não tem dinheiro, que não tem isso, né? Então, qualquer serviço que a gente faça hoje, a gente tem que pensar nessa ideia do amanhã. Exato. Né? Então, eu vou mostrar para vocês hoje de uma maneira muito simples como é que você vai chegar na casa do cliente e vai identificar isso daqui e vai instalar, por exemplo, uma placa multimarcas da Simport ou da Migrare, como muita gente conhece. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu sei que eu tenho o meu fio de comando, como se fosse a borneira aquela que fica aqui. Mostra lá naquela máquina, por favor, Vanessa. Como se fosse aqui, ó. Essa borneira aí, ó. Esse borne azul, é preto, desculpa. O que aconteceu aqui? O cara que veio instalar essa máquina, ele levou a placa inteira, então essa borneira foi junto, né? Mas ele me deixou aqui, por exemplo, ó, o fio que é o fio de comando, por exemplo, aquele que vai levar a tensão lá para fora,
vai levar o sinal da válvula, vai levar o sinal do ventilador, vai levar lá para fora tudo que eu preciso de comando. Então esse cara aqui, eu vou deixar aqui que esse cara vai me ajudar, né? Esse é o fio que vai lá para fora que comanda a condensadora. Comunicação entre as unidades. Comunicação entre as unidades. Boa, Fabrício. Aqui, por exemplo, eu tô com a fiação que é o meu rabicho que leva a tensão para a máquina, né? Que a alimentação dessa máquina, por exemplo, é na condensadora. Beleza. Aqui eu tô com o sinal da VANE, né? Que faz o controle da VANE. Aqui eu tô com o sinal do motor ventilador, que é o fio de comando. E aqui eu tô com o sensor de rotação. Então isso daqui já me basta. Já é o suficiente para ele fazer a montagem de uma placa multimarcas na evaporadora. Sim. Eu falei até agora para o pessoal que aqui eu tenho fio de comunicação, aqui eu tenho fio de alimentação, certo. E aqui eu tenho os comandos de ventilador. Certo. A gente não falou de cor. Não falou de cor. A gente não falou de padrão, de fio. Nada. Não falou de nada. Né? Eu preciso descobrir o que é o que. Vamos dizer assim, aqui é alimentação, aqui eu chego 220. Sim. Beleza? Cheguei 220. Não me interessa se é marrom, se é azul, se é preto, se é amarelo. Eu preciso de 220. Aqui é o comando que vai lá para fora. Eu vou precisar de neutro, vou precisar do sinal do compressor, que é o sinal de comando da máquina, vou precisar o sinal da válvula e vou assinar o sinal do ventilador. Então eu tenho 4 fios. São 4 fios que eu preciso. Beleza? Não interfere aqui, 4 fios. O sinal do ventilador, né, que são os 3 fios que é capacitor, fase e neutro. Beleza, tá aqui, já vem direto no ventilador, não tem como ele ter arrancado isso, ter mudado. Né, o sinal da VANE e o sinal do sensor de rotação. Agora a gente vai para a placa, Fabrício. Um comando muito simples. Aqui eu preciso de neutro. Aqui eu preciso do fase. Né? Aqui do outro lado está escrito até comp, que é o sinal do compressor. Vai entrar a alimentação, vai passar pelo relé e vai sair o sinal do compressor. O sinal do compressor o que é? É o 220 que vai ligar o compressor. O 220 eu posso pegar neutro daqui e o sinal daqui e mandar lá para a condensadora. Eu já tenho 220 lá. Entrou 220, saiu 220. Entrou 220 e saiu 220. Perfeito. Simples assim. Então já vamos lá, Fabrício. Vamos pegar o meu alimentação, digamos assim, aonde vai vir a tensão. Eu vou pegar aqui o fase, né? Aqui eu escolhi o fase, é o marrom que já está no cabo, né? Aí eu liguei ali. Liguei o marrom ali, beleza? Agora eu vou aproveitar, Fabrício, que lá para fora eu vou mandar fase e neutro. Então já vou pegar escolher um fio aqui, escolhi o azul aleatoriamente, mas já estava aqui o azul. Peguei o neutro que veio do cabo aqui de alimentação, escolhi um neutro para mandar lá para trás e vou botar aqui no N, que é neutro. Então eu já tenho aqui 3 fios ligados. Os 3 fios ligados é o fase, que é a alimentação que eu vou botar na tomada. Já escolhi o neutro, já coloquei lá. E já escolhi o neutro que vai lá para fora e já coloquei lá. Só que se energizar aqui agora já alimentou a placa. Já liguei a placa. Olha só, rapidinho. Eu já tenho a alimentação da placa. Então vamos lá. Agora eu vou me preocupar com o meu fio de alimentação da condensadora. Né? Vamos escolher aqui um fio para mandar de alimentação para lá. Eu vou escolher o vermelho. O vermelho vai ser o meu fio que vai lá para a condensadora para ligar o compressor. Eu vou vir aqui do lado do sinal comp, que é compressor, e vou ligar. Então agora eu tenho ligado neutro, fase que vai alimentar a placa e o fase que vai alimentar a condensadora. Então foi neutro e fase lá para a condensadora e entrou neutro e fase na placa. Aí eu já tenho a minha máquina ligada. Se eu ligar essa placa agora e como ela está lá no Rio de Janeiro ou lá no Nordeste, ela já vai ligar a máquina. Ela vai funcionar. Ela vai funcionar porque ela é só fria. É só fria. Né? Entendi. Tô no sul, aqui eu tenho que ligar um sinal de ventilador e o sinal de válvula reversora. Então tem mais 2 fios aqui. Beleza, tá aqui 2 fios. Vamos escolher aqui o branco para ligar a válvula reversora.
e vamos escolher o preto para ligar sinal do ventilador. Ali na placa já diz onde é que é? Tudo está identificado na placa. Tudo está identificado na placa. Boa pergunta, Fabrício. Todos esses se o instalador pegar a placa, ele vai saber na placa o que se refere cada plug? Sim. O que acontece? Eu tenho um terminal escrito fan. Fan é ventilação, moto ventilador, moto fan, né? Então é fan. É reverso, válvula reversora. Então reverso e fan. Ele pega a placa já está conversando com ele para instalar. Com certeza é isso. Além dela ter um escama elétrico desenhado na caixinha. Na caixinha também tem. Isso. Mas automaticamente eu perdi a caixinha. Sim. Não tem problema, porque tudo está identificado Tudo aqui. está identificado na placa. Vamos começar pelo fase neutro. Linha e neutro. Linha e neutro. L de linha, neutro do neutro. Correto? Correto. Do outro lado do relé está escrito comp. Compressor. Motor fan. Isso. E válvula reversora. Válvula reversora. Não tem muito segredo. Ele pode estar escrito válvula, ele pode estar escrito reverso, porque tudo remete à válvula reversora. Aquela bobininha que ativa a válvula reversora. Isso. 220 dela. Como tu costuma dizer pra mim, né, Fabrício? Lá pra cima ninguém conhece. Lá pra cima, Mas aqui a gente conhece bem porque a gente sabe porque que é frio aqui, né? Agora imagina um fabricante que vendeu um lote de equipamento quente e frio na região do Nordeste. Por quê? Porque só tinha estoque do quente e frio. E aí se dá um problema, a pessoa do Nordeste que trabalha só com máquina fria, ele tem que entender da válvula reversora, da bobina, da ligação também. Sim, né? Porque o esquema elétrico da máquina vai ter mais fio. Vai confundir mais ainda a cabeça da pessoa que está lá instalando. Sim. Mas o primeiro passo a gente conversou e eu quero que você repita para mim. Eu não posso me atentar a cor de fio. Cor de fio. E quantidade de fio. Né? Porque como o Fabrício estava conversando comigo hoje, que ele foi trocar uma placa e teve que regular EPROM, teve que botar o sinal de EPROM, tudo. Isso. Eu instalei uma placa de uma evaporadora Samsung e aí, poxa, tem uma lista tremenda, né? Uma lista tremenda. Cada modelo de máquina com o seu código serial tem uma configuração EPROM diferente. Então, se você erra um número ali, daquela, acho que são 8 caixarias ali de código, se você erra um deles, não vai funcionar. E se você erra, também tem outro erro lá, também vai dar erro de potência, né? E aqui eu estou vendo que não tem isso. Aqui é muito simples. Esse gancho é que eu acho que vocês têm que entender. Porque aí é o seguinte, né? Que nem você ligou agora 2, 3, 4 cabos, a máquina está funcionando. É isso que... A máquina está funcionando sem medo, sem errar fio, né? E é isso que eu acho importante as pessoas entenderem, que é o que o Fabrício acabou de falar. Cada fabricante, ele tem uma forma de trabalho, né? Como você acabou de dizer, por exemplo, a máquina da Samsung que você foi colocar, ele gerou um código para cada fase da máquina, digamos assim, né? Para o motor ventilador, para o compressor. Ele tem aquele código que você é obrigado a botar. Se você erra um número, ele já não entende, automaticamente todo o restante que está atrelado ali já não funciona. Não funciona. A placa da Migrare, a gente tentou trazer ela da melhor maneira possível para o cliente. Por exemplo, assim, eu já vou substituir uma placa original, né? Então, todo aquele código que o cara botou, tudo aquilo, eu tenho que quebrar e gerar um código para minha máquina. Correto? Correto. Porque agora eu tenho uma placa que vai ligar o meu compressor, vai ligar o meu motor ventilador e ela tem que conversar com esses caras. Sim. Né? Porque ela tem que mandar o sinal para cada um correto, senão também não vai funcionar. Então, na placa Migrare, você não precisa mais saber disso. Porque ela, automático, ela vai conversar com o compressor, ela vai saber a tensão do compressor, ela vai mandar a tensão do compressor. Ela vai pegar o meu motor ventilador, que é um motor PG que a gente chama, que ele tem um regulador de tensão como se fosse um potenciômetro. Ele aumenta e diminui. Sozinho, sem o cara estar lá. Pô, eu tô dormindo, não tô preocupado com a máquina. Mas a minha placa tem que se conversar com o meu motor ventilador, tem que conversar com o meu compressor e tem que dizer para ele, ó, a sala tá condicionada, eu não preciso mais que tu fique ligando a 200 por hora aí fazendo barulho. Perfeito. Eu posso diminuir aqui? Posso? Estamos de acordo? Estamos. Então vamos diminuir. Perfeito. Entendeu? Então, todos esses códigos estão inseridos aqui, né? Então vocês entenderam aqui? Alimentação e alimentação. Alimentação que vem direto do rabicho
né, que vai botar na tomada e vai ligar, alimentação que vai para condensador, alimentação que vai para condensadora. Agora eu tenho mais alguns componentes que eu tenho que ligar que são da máquina. Por exemplo, toda a placa de ar-condicionado ela vem com uma fonte, porque a minha máquina tem vários circuitos dentro da máquina, como a gente estava acabando de conversar. Sim. Por exemplo, eu tenho um motor de passo aqui que não precisa de 220. Sim. Ele precisa um sinal menor, então eu tenho que ter essa fonte para isso. O meu motor ventilador ele tem uma parte do sensor de rotação que também não é com 220. Então eu tenho que ter essa fonte que vai alimentar essa tensão menor. Então a fonte, toda a máquina vem, digamos assim, porque ela tem dois circuitos. Um de alta tensão e um de baixa tensão. Então a fonte é que vai fazer esse sinal. Aqui na placa multimarcas eu não preciso me preocupar porque ela tem os pinos ou os plugs já de acordo com o que eu preciso ligar. Então o que acontece? Elimina o meu erro. Eu não tenho como errar porque o meu plug vai encaixar em cada posição. Ou seja, na alimentação da fonte agora, se a pessoa tem medo de encaixar errado, ele não vai ter esse problema. Não vai ter esse problema, tá? Porque o plug já é conforme a pinagem que tem ali. A pinagem, correto, maravilha. Tá? Fácil, hein? Fácil. Ó, já liguei a fonte, já alimentei a placa, agora eu vou partir para o motor ventilador. O motor ventilador eu tenho dois rabichinhos, por exemplo, esse é o diferencial do motor PG. Eu tenho dois pinos de ligação. Eu tenho aqui o sensor de rotação e eu tenho aqui a alimentação. A alimentação que vai levar fase, neutro, e todo motor precisa do quê? De um capacitor para dar o sentido de giro. Então aqui eu tenho a alimentação, o capacitor e o fase. Isso daqui, Fabrício, é um negócio que atrapalha muita gente. Mas eu, gosto de simplificar as coisas, fiz uma colinha aqui. Trouxe uma colinha aqui do diagrama elétrico do motor ventilador. O que acontece aqui? Eu tenho primeiro a alimentação do motor. E depois eu tenho o circuito de baixa tensão, que é o controle de rotação. Certo. Aqui eu vou ter o fase, aqui eu vou ter o capacitor e aqui eu vou ter o neutro. Certo. Vocês podem notar que todo o esquema elétrico vai ser dessa forma. A única coisa que vai mudar é a posição do fase e do neutro. Que eu posso ter, por exemplo, essa ligação invertida para cá, ou posso ter ela para cá. Então, mas a questão não muda. O cara que está no meio sempre vai ser o cara do capacitor. E o cara que sai do capacitor e vem para cá sempre vai ser o neutro. Não tem como eu botar o fase aqui em cima do capacitor. Entendi. Então, quem está no meio sempre vai ser o capacitor. Ah, mas eu posso estar com a fiação trocada aqui? Não tem problema. O cara que está junto e o cara que está sozinho sempre vai ser o neutro e o capacitor. Maravilha. Tá? Isso não tem como mudar. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, Fabrício? A gente está falando que esse cara sempre vai ser o capacitor sozinho e esse cara que está junto vai ser neutro e vai vir no capacitor. E o que acontece, Fabrício, se, por exemplo, eu trocar esses caras de lugar? Ele vai rodar ao contrário. Porque quem faz o sentido de giro é o capacitor. Então, quando eu troco esses fios de lugar, o que acontece? Eu giro ao contrário. Então eu já sei, tá girando ao contrário porque eu troquei lá no capacitor. Entendeu? Perfeito. Então, e aqui eu estou falando do sensor de rotação. O sensor de rotação é vamos dizer, a alimentação, o neutro, e aqui o sentido de giro, ou o potenciômetro, que faz aumentar e diminuir para o giro. Entendi. Tá? Então essa colinha é bem simples e é bem fácil. Vou deixar aqui comigo. Aqui, como eu já tenho o meu esquema elétrico, eu já sei que esse cara aqui, por exemplo, é o capacitor, o branco é o neutro e o preto é o fase. Vou lá, o plug, Fabrício, aqui também não tem como errar. Também não tem como errar. Ele já tem o casamento perfeito ali. A gente não gosta muito de falar, eu e o Fabrício, mas eles falam que é o anti-burro, Fabrício? Sim. A gente não gosta dessa coisa não porque... tem como errar. O plug, ele encaixa direitinho na placa. Se for tentar colocar esse plug
e outra parte da placa, não vai conseguir. Ele não encaixa. Até sentindo pela mão, consegue encaixar. Sabe o tamanho, o conector é fácil. E o próximo? Aqui eu tenho meu sensor de rotação. Essa placa, ela tem uma coisa legal que tipo assim, ó, eu vim aqui e encaixei, né? Ó, encaixei lá o meu sensor de rotação. Mas vamos dizer que o motor não funcionou no sentido de rotação. Eu simplesmente vou vir aqui, vou pedir para a Vanessa mostrar aqui, eu vou desconectar, eu vou girar de lado e vou conectar, tá? Pro lado ou pro outro. Entendi. Somente isso. Ou seja, o motor ventilador rodou do lado errado, rodou ao contrário. Não ventilou, rodou ao contrário. Vai ali na placa e vira pro outro lado. E só vira pro outro lado. Tá vendo a pegada? Tá? Ela dá essa facilidade para quê? Para não queimar, para não estragar, para não acontecer nada de errado. Entendi. Né? O meu motor de passo, tá? Ele é a mesma condição. Eu venho aqui, a pinagem aqui, Fabrício, ela vem com 6 pinos, né? Eu posso deixar um pino. Agora eu vou pedir para a Vanessa filmar a minha mão aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou encaixar essa quantidade aqui e ficou um sobrando, porque vem 6 pinos e eu tenho 5 pinos ali. Não deu certo, eu vou virar ao contrário. Não deu certo, eu volto para cá e deixo do lado direito sobrando pino. Opa, agora encaixou. Encaixou, entendi. Tá? Por que a gente faz isso? Tem várias marcas, vários motores de passo e vários códigos. Sim. Então eu tenho uma possibilidade de acertar de 4, né? Eu vou acertar uma, tranquilo. Entendi. Mudo para um lado, não deu, mudo para o outro, não deu, inverto, mudo e mudo. Tá vendo? Na própria placa, o técnico, o instalador, tem condições de mudar a posição do plug e a máquina vai funcionar. Sem acontecer queima, sem acontecer estrago do motor de passo, sem problema nenhum. E a pessoa está lá trocando a placa pela primeira vez, tem receio que vai queimar alguma coisa. Isso, ali eu não tenho problema nenhum. Que maravilha. Tá? E aqui a máquina, por exemplo, já está ligada então? Já está ligada. Mesmo sem o borne? Mesmo sem o borne. Eu tenho 2 seções de pino, vocês estão vendo? Tenho desse modelo de pino grande e tenho um modelo pequeno. Então eu vou ter sempre a condição de ligar. No meu sensor de rotação também tem 2 pinagens. Porque eu tenho esse pino um pouco maior e um pouco menor. Então eu vou ter sempre a condição de ligar. Por isso a gente chama de multimarcas, né? Sim. Então aqui no caso, um instalador, um técnico, ele tem condições de fazer a substituição dessa placa, até mesmo sem a própria borneira. Até mesmo sem a placa borneira. Poxa vida, até mesmo sem a própria borneira. Vou precisar botar um capacitor para o meu motor ventilador, né? Todos os plugs que eu estou adaptando aqui já tem o seu lugar correto. Eu não preciso estar achando nada, adivinhando nada. Sim. Por exemplo, o sensor de serpentina, que é o protetor do compressor, e o sensor de temperatura. Tá aqui, vermelho e branco. Né? Então vou lá, vermelhinho com vermelhinho, não tem como errar também, tem posição, mas a posição já está indicativa, né? E pronto. E tem o meu display. O display para o acionador do controle remoto. Isso, display migrário. Ele vem com a temperatura, que eu consigo controlar. Ele vem com o sinal de RUM, que é o sinal de ligação, que a máquina está em funcionamento. Ele tem um LED vermelho que indica quando a máquina vai ligar no quente. Ó, que legal. Tá? Então, tudo isso está aqui nas funções aqui. Maravilha. E também com um plug único de conexão. Um plug... Essa ideia é muito legal, né, Fabrício? Tu tem um plug que tu vai chegar e vai plugar e ele vai se sentar ali e não vai ter problema de ligar errado na placa porque é o encaixe dele e não tem como trocar. Entendi. Feito isso, agora é só energizar e botar para funcionar? Só energizar e botar para funcionar. E como você falou, peço até que você mostre de novo que agora eu não preciso ter aquela borneira, não preciso estar me preocupando. Essa borneira aqui, agora no caso daquela placa universal, ela não tem necessidade de ter. Porque o que acontece? É muito difícil o cara que foi lá deixar montadinho para eu voltar e botar outra coisa, né? Sim, sim.
ele ajuda até digamos assim, a deteriorar mais a máquina, Sim. que ele quer que o cara chame ele para dizer, não, vou trocar a máquina, vou botar uma máquina nova, né? Então agora para vocês verem aqui, ó, eu vou segurar o display junto e vou alimentar a máquina. Alimentei a máquina. Ela já ligou, já me disse que, né, tá tudo certo. Agora eu vou alimentar a minha máquina. Opa, aí ó. O motor ventilador já funcionou. Olha aqui, pessoal. Ó, ela fez a leitura do motor ventilador. Ela mostrou que, ó, FP, falha no motor ventilador. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou inverter e vou mudar lá, ó. Aí eu vou vir aqui. Tudo funcionando perfeito. Funcionando. Ou seja, o técnico instalou, mas ela viu que o sensor de rotação estava invertido. Sensor de rotação invertido. E mesmo sem desenergizar, já trocou e já funcionou. Porque ali eu estou lidando com a baixa tensão. Sim. Como eu não vou botar a mão em lugar nenhum que tem tensão, sim, fui ali. Aí, ó. Ó o vento. Maravilha, hein? Então, assim, pessoal, por que o Fabrício veio aqui hoje falar comigo sobre isso, para a gente trocar essa ideia? Para vocês verem que quando a gente está numa situação que a gente acha desesperadora, né? Sim. O cara vai chegar aqui na frente da máquina, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que é cor de fio, eu não sei de onde que vem nada. Sim. Eu não preciso me preocupar com nada disso. Tem que aproveitar essa situação desesperadora e ganhar dinheiro, né? Boa. Ganhar dinheiro, simplificar, resolver, né? O que a gente faria aqui agora nessa situação? Fecha, enrola os fios, bota uma cinta plástica, encaixa a máquina e bota o displayzinho para o lado, para fora da evaporadora e cobra o teu serviço. O fio, ó, ele é comprido, né? Vem com 80 centímetros. Eu consigo encaixar ele, por exemplo, embaixo da máquina. Embaixo da máquina. Né? Eu consigo botar ele do lado. Eu consigo botar no meio do painel lá, coladinho lá na frente. Que legal. Entendeu? Ah, mas o meu cliente não gosta disso. O meu cliente... Cara, bota dentro. Você tem sempre uma opção para passar para o teu cliente. E a opção que você tem que dar para o seu cliente é o seguinte: tô aqui, quero resolver o teu problema. Qual a melhor maneira? Tu vai decidir para mim. Eu posso botar essa placa, eu posso botar a original, né? Ah, tu já chamou um cara aqui que arrancou tudo. Eu vou te dar uma solução para essa máquina, né? Pô, tu vai poder ligar, tu vai poder desligar, tu vai poder usar o quente, tu vai poder usar o frio, tu vai poder ter todas as funções. Máquina aí funcionando, ó. Entendeu? Então, o que acontece? Sem precisar ter medo de cor de fio. Isso, Fabrício. De cor de fio. Chega e liga. Bota os terminalzinhos, né? Tem que ter os terminalzinhos, clipa os terminalzinhos aí. E chega de desespero, né? Chega de desespero. Tu vai chegar lá e a gente estava conversando aqui no começo e eu vou dizer para vocês de novo. A gente perde às vezes a oportunidade de fidelizar um cliente, que pode ser muito importante no amanhã. Ganhar um dinheiro, fidelizar um cliente, resolver um problema, né? Levar uma solução. E automaticamente tu sai da casa do teu cliente conceituado. Sim. Né? Tu sai com diferencial. Sim. Pô, aquele cara eu fui lá, contratei ele veio aqui, me deu jeito na máquina, cara. Pô, deixou funcionando. Pô, aquele cara vai ficar aqui guardadinho aqui no meu cartãozinho. Quando eu precisar, eu vou chamar ele de novo. Ó, 15 graus, cool ligado, que é o frio, né? A máquina acionada e tudo certinho. Top, hein? Top. Os dois sensores, tudo funcionando. E tipo assim, como o Fabrício falou, agora eu vou vir aqui, vou achar uma posição, vou encaixar a placa, né? Ó, vou esconder tudo ali, vou botar a minha frente aqui, tudo resolvido. Tudo resolvido. Vou mostrar mais algumas coisas aqui, aproveitar que a Vanessa está aqui auxiliando nós aqui, né? Vou mostrar a placa de cassete. Vamos lá. Né? Vou aproveitar e pegar as minhas maquetes aqui, ó. Pessoal, a gente estava falando de uma máquina high-wall, né? Mas eu também tenho uma placa de piso-teto, né? A placa de piso-teto vai abranger lá as máquinas de 30 mil até 60 mil BTU, né? Ó, aqui eu tenho uma condição daquela placa que a gente acabou de botar na máquina para vocês verem, que é a placa de high-wall.
O que a gente está falando que é uma placa de raio-wall, uma placa de piso-teto e uma placa de cassete? Placa de raio-wall, né, Fabrício? A gente vai abranger uma máquina de 9, de 7, de 12 mil, que são geralmente as máquinas com motor PG, que esse cara aqui é o diagrama do motor PG. Uma máquina de piso-teto, que eu estou falando aí uma capacidade de máquina que vai de 30 mil até 60 mil BTU, por exemplo, né? Que daí eu já não tenho mais essa ideia do motor PG aqui, eu não tenho mais essa ideia de motor PG quando eu estou nessa máquina aqui que é piso-teto. Isso aqui é importante agora, Fabrício, para o pessoal entender o que é uma placa de piso-teto, o que é uma placa com motor PG. Por que eu falo dessa forma? O motor PG, por exemplo, essa placa aqui, eu não consigo, Fabrício, botar nessa placa de piso-teto. Porque aqui eu não tenho sensor de rotação. Aqui eu tenho um relé para bater a baixa, um relé para bater a alta e um relé para bater a média. Tá vendo? Então aquele sensorzinho de rotação, se eu, por exemplo, pegar uma placa dessa de raio-wall e querer colocar no cassete, não tem como? Não vai funcionar. Não vai funcionar porque ela não vai ter como entender o motor ventilador. Os dois não vão se conversar. Entendi. Então quando a gente fala, o pessoal às vezes até fica assim, mas eles estão... Sim. Mas não tem como se conversar. Sim. Agora, quando eu estou aqui na piso-teto, eu já consigo colocá-la numa cassete? Até consigo, mas vai faltar conversação. Porque ela não tem o sinal da boia e da bomba. Boia e bomba. Que são as peças fundamentais do cassete. Então na piso-teto eu também não tenho essa conversação. Aí a gente entra na ideia das multimarcas. Né? Por isso eu tenho uma placa para cada modelo. Perfeito. A placa da cassete, eu consigo botar numa piso-teto? Até consigo, porque na piso-teto eu não vou precisar do sinal da bomba. Eu posso deixar desligado? Posso. Mas para que eu vou pagar mais caro? Se eu tenho uma placa exclusiva lá para o piso-teto. Eu pago mais barato lá e deixo a cassete para a máquina cassete. Legal. Máquina cassete. Fabrício, agora eu vou aproveitar que tu está aqui, pedir para a Vanessa filmar bem isso daqui, ó. Pessoal, aqui é a boia. A boia, o que ela faz? A boia controla o nível. Quer dizer que ela liga e desliga a bomba? Não. Ela não liga e desliga a bomba. A bomba é acionada com sinal 220. Entendeu? A placa controla ela? Controla, porque ela tem tantos minutos para ligar e tantos minutos para desligar. Agora a boia, ela controla o que, pessoal? Ela controla o compressor. Por que eu tenho que controlar o compressor? O compressor, ele liga, ele começa a girar o fluido refrigerante e o fluido refrigerante gera a condensação. Né? Porque a evaporação faz com que gele o meu evaporador e cria água. Então por que eu tenho que ter uma peça para controlar ele? Porque o cassete não me dá a condição de ter uma mangueira direto para a rua. Eu tenho que ter uma bomba que jogue essa água para a rua. E se essa bomba, por exemplo, der problema, o que acontece? O meu compressor vai ficar fazendo água e não tem ninguém para jogar essa água fora. A casa do meu cliente vai virar um rio. Então por isso que a boia controla o sinal do compressor, pessoal. A boia não controla, liga e desliga a bomba. Ela controla o compressor. Cara, subiu o nível de água aqui dentro. Vai vazar dentro da casa do meu cliente, eu tenho que desligar o compressor, porque é ele que faz a água. Se eu desligo ele, para de fazer água, não vai vazar água na casa do meu cliente. Tá vendo, pessoal? Aproveita essa, não é dica, isso é uma aula, entendeu? Uma aula aqui gratuita no YouTube que você pode assistir várias vezes e ainda compartilhar com seus funcionários, com seus amigos, com o grupo que você quiser. Porque esse tipo de informação muitas vezes você não encontra fácil como está encontrando aqui. Eu vou até ligar essa máquina aqui, Fabrício, porque eu quero que o povo entenda como funciona isso. Né? Eu vou ligar a placa aqui para o pessoal entender como ela começa funcionando. Né? Eu tô lá, ó.
eu quero que a Vanessa... Aqui está a minha borneira de ventilação da evaporadora, né? Ó, ela estava na baixa, trocou lá para alta, ligou o compressor, né? E o motor da condensadora. Aqui tá tudo ligado, né? A máquina está funcionando, tá tudo certo, ela entendeu que a boia tá legal, né? Ó, olha o sinal da bomba aqui ligado, ó. Tá vendo? O compressor tá ligado, a bomba tá ligada, a condensadora tá ligada. Agora, o que que eu vou simular aqui, pessoal? Leva 3 minutos, tá? Para isso acontecer. Eu vou levantar a boia, tá? Porque o que que eu quero? Ó, notem que o seguinte, ó, primeira coisa que caiu, pessoal, compressor. Desligou a condensadora e desligou o compressor. Por que que ela desliga? Para evitar da água invadir a casa do meu cliente. Que legal. Eu vou soltar a boia lá, ó, soltei a boia. Agora ela leva, ó, e notem que o sinal da bomba tá ligado, ó. Sim. Por mais que eu levantei a boia, né? Porque ela eu simulei a situação de que a bomba não tá funcionando. Sim. Né? Então o que acontece? Eu já desligo o compressor, a boia desliga o compressor, que é o que vai fazer água, né? Então agora ela leva um segundo, ela começa a conversar com a turma toda ali, né? O que que ela vai fazer? Vou conversar com a bomba. Ah, tá legal aí? Tô. Pô, tá funcionando? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar aqui, daqui a pouco vai ligar tudo de novo. Liga tudo de novo, que legal. Tá? Então essa é a ideia da cassete. Da cassete. Ela sempre vai controlar o compressor. Maravilha. Muita gente às vezes me liga, ah, Beto, o sinal do compressor não tá ligando. Ó, já ligou? Ó, ela já mandou o sinal do relé dizendo assim, ó, gurizada, já me ajeitei aí, tá tudo certo, daqui a pouco eu já ligo o compressor de novo. O que o pessoal me liga muito? Beto, o meu sinal do compressor não tá saindo, tá? É a boia, pessoal. A boia de alguma forma ou tá trancada, tá na posição que tá deixando o sinal fechado ou aberto. Ela tá com algum problema de leitura em relação à placa, tá? Então, a única coisa que eu tenho reclamação, a boia. Porque sempre tem essa coisa do pessoal. Outro dia um colega ligou para mim e disse assim, ah, Beto, tô testando a tua placa aqui em cima de uma bancada e ela não tá funcionando. Aí eu assim, tu já viu todas as opções? Tu já viu a boia? Aí quando ele foi, que ele olhou a boia, que a boia estava em cima da mesa e estava na posição contato aberto, ela não funcionou. Ele simplesmente, fato de botar ela no contato fechado, ela já funcionou. Que legal. Tá? Maravilha. Então é muito importante vocês entenderem isso. A boia, ela está sempre linkada em relação ao compressor. Tá? Ela não está linkada a ligar ou desligar a bomba. Ela está linkada em fazer o compressor ligar e desligar. Vou tentar acelerar um pouquinho o passo aqui para a Vanessa não cansar ali. Ó, bateu o relé de novo. Estão vendo? Ó, a boia está sempre solta aqui. Já ligou lá, né? Ó, ligou a evaporadora, né? Ó, a bomba já tem sinal. E agora ligou o sinal do compressor e sinal da condensadora. Muito bom. Bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Fica de novo aqui os meus agradecimentos ao pessoal da Simport, a Vanessa e ao Beto e a toda a turma. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à utilização dessas placas eletrônicas, vocês também podem ligar aqui na empresa ou colocar nos comentários embaixo do vídeo. Esse vídeo ele vai para o canal da Simport, ele vai para o meu canal também, e eu espero que vocês tenham tido uma explicação bem clara, né, que o Beto mais claro possível, né? E Beto, passa um recado pro pessoal também, se colocando à disposição, aonde te encontra, se caso quiser fazer algum tipo de suporte técnico ou tirar alguma dúvida. Então, pessoal, como o Fabrício acabou de falar aqui, esses vídeos vão estar linkados no canal dele, no canal da Simport. São vídeos instrutivos para que as pessoas percam, desculpa te interromper, não, tranquilo, percam o medo e percam o receio e tirem toda e qualquer dúvida com relação às placas multimarcas. Esse aval que o Fabrício está dando para vocês é o seguinte: pergunta para a gente, conversa com a gente, vem no nosso canal,
olha o que está acontecendo, porque aqui vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas, aqui vocês vão ter o cara para perguntar, aqui vocês vão ter a pessoa que vai chegar e vai dizer assim, ó, cara, tá aqui, é dessa forma, é assim que se faz, entendeu? Então a gente está fazendo esse bate-bola aqui para vocês entenderem que o nosso conhecimento tá linkado a nós todos. Nós todos. Entendeu? A sugestão que eu dou, assista esse vídeo mais do que uma vez, né? E se você já tem a solução na sua mente de alguma parte que você tinha dúvida, assiste a outra parte. Assiste esse vídeo como se fosse algo que você assiste diariamente. Porque quando você chegar numa situação que nem aquela ali, que a máquina está feita uma teia de aranha sem a placa, você chegar e falar assim, não, eu vou pegar essa placa e vou fazer essa máquina funcionar. Né? Por quê? Para que você ganhe dinheiro, para que você resolva a situação e o problema do seu cliente. É muito engraçado assim, ó. A gente vê a questão do japonês na arte marcial, né? O que eles fazem? Eles praticam 1000 vezes. Tem um ditado, eu vi esses dias, né? Você tem excelência numa atividade que você pratica ela repetitivamente várias X vezes, né? Algo assim, né? Por que o pessoal... Fica praticando, né? Fica praticando onde eu tenho medo e tenho receio. O pessoal tem dificuldade com essas coisas porque é justamente isso. A primeira oportunidade que ele tem de escapar, de correr, de fugir do perrengue, ele faz. Agora, se ele começa a pegar esse perrengue e trazer para ele, faz hoje, faz amanhã, faz hoje, faz amanhã, e ele começa a repetir, daqui a pouco ele chega em qualquer problema, ele vai olhar e vai dizer assim, não, pô, tá aqui. E hoje tá muito mais fácil, pessoal. Sim. Pô, tem o canal do Fabrício, tem o canal da Simport. Tem o canal da Simport. Pô, vou falar com o Beto, vou falar com o Fabrício. Me ajuda aqui, me dá um apoio. Não vai ficar sem solução. Tá? Então, hoje, pessoal, agradeço a todos, né? E quero dizer para vocês o seguinte, conta com a gente. Conta com a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o joinha, compartilha com o pessoal e se inscreve nos canais. Um abraço, até mais. Obrigado, Beto. Tamo junto. Tamo junto. Tudo de bom.